Bora faturar mais com pratos altamente lucrativos aí no seu restaurante? Eu sou a Dani Cavalli, mentora de donos de restaurante que faturam alto, mas querem aumentar muito mais essa margem de lucro aí do seu negócio. Vem comigo que eu vou trazer hoje 7 pratos altamente lucrativos. E para você que ficar até o final desse vídeo, você vai aprender mais 2 estratégias que vai fazer todo sentido no contexto do vídeo. Agora eu vou passar para vocês aqui uma opinião minha, ela é bem pessoal e eu vejo que faz muito sentido dentro do marketing para restaurantes. Não são todas as receitas que eu falei aqui que vai fazer sentido no seu negócio. Por exemplo, se você tem um restaurante italiano, busque clarificar de que região da Itália vêm os seus pratos. E nessa região, o que existe de pratos mais lucrativos? Vamos um passinho à frente. Quais as histórias desses pratos? E além de você aprender essas histórias, é importante que você ensine os seus garçons a aprenderem essas histórias e a contarem para os clientes de uma forma que realmente engaje, porque são histórias que a gente consegue vender. Quando o cliente ouve uma história, aquilo gera vontade, ele fica com água na boca, ele sente vontade de provar. Isso não serve só para os pratos, serve para os drinks também. Os drinks clássicos, todos eles têm uma história e você encontra facilmente essas histórias aqui na internet. Quando você conta a história, o cliente ele sente vontade de degustar aquela comida, aquela bebida, fica muito mais fácil de você vender. Mas seja um restaurante específico. Exemplo, um restaurante indiano. Conte as histórias da Índia para os seus clientes. Um restaurante italiano, típico e temático italiano. Então, tem comida, tem bebida, tem uma arquitetura, tem um ambiente, tem música, tudo que remete à Itália. Porque não faz sentido, eu vejo muitas churrascarias, por exemplo, que vende sushi, que vende diversos segmentos de pratos de diversos lugares do mundo. Eu acho que isso não faz muito sentido. Ah, Dani, então elas não são lucrativas? São, elas atraem um público específico, mas eu não acho o segmento mais interessante. Muitas pessoas ficam com medo de ir numa churrascaria comer sushi, porque eles não são especialistas em sushi. Então tende a transmitir uma imagem de que eles não entendem tanto daquela área e que aquilo pode não estar feito num procedimento correto, diferente de você ir num restaurante japonês comer sushi. Entende a diferença? Então, assim, quanto mais você mostrar que você entende daquela culinária específica que você está vendendo ali, mais você vai atrair cliente e mais os seus clientes vão se tornar os seus fãs. E é isso que a gente busca no nosso negócio, clientes que gostam muito do nosso restaurante, que falam bem do nosso restaurante para os nossos amigos, os nossos clientes. E aí cada vez mais a nossa casa ela se torna cheia, faturando e rentável. Bora lá? Primeiro prato. Esse é muito bacana, gente. É o sushi. Lá no Japão, super tradicional. Basicamente, ele é um prato feito com arroz, pequenas porçõezinhas de arroz, que ele é preparado com vinagre, sal, açúcar, tem a sua receita, né? Vai um pouquinho de peixe cru e também vegetais ou ovo envolvido numa folha de alga marinha. Esses ingredientes, eles são ingredientes que têm baixo custo. O peixe, por exemplo, ele até tem um custo um pouquinho mais elevado se utilizar um salmão, um atum, mas a quantidade ela é pequenininha. Então, ainda assim, esse prato, ele é lucrativo. Tá fazendo sentido para você? Já deixa um like aqui embaixo, que o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai entregar para muito mais pessoas. Agora vamos lá para o segundo prato. E direto da Índia nós temos o curry de frango cozido ao molho com especiarias. Esse prato, gente, ele é delicioso e basicamente você utiliza um arroz, que ele é característico da Índia, que ele é um pouquinho mais fininho, compridinho, o frango e especiarias, o curry, né, feito uma massala, um molho. É um prato que rende bastante, esse cozimento ele aumenta
então torna o custo final unitário de cada prato um prato muito lucrativo e que agrada muitos paladares. Ele é um prato mais marcante, mais apimentado, mas ele é muito bem aceito, principalmente, obviamente, né, em restaurantes indianos e restaurantes que têm esse conceito de utilizar a comidas mais marcantes, mais apimentadas. Ele cai muito bem. Vamos para o México com deliciosas tortilhas. As tortilhas, elas são feitas à base de milho. Então, a base dela em si, ela já é muito barata por conta do insumo, né? E aí dentro dela você pode rechear com frango, carnes, peixes, legumes, vai da sua criatividade. Se você olhar, existem diversas receitas de tortilhas bem interessantes. Se você já tem um restaurante aí nessa linha, quanto mais você aumentar essa variedade de tortilhas, mais fácil de você aumentar o seu ticket médio nas vendas, certo? Terceiro prato, gente, esse aqui, aposto que você conhece e gosta muito, a carbonara, um espaguete à carbonara, um prato autêntico italiano. Para começar pela massa, muitas vezes o espaguete ele é comprado com uma massa seca, então ele tem um baixo custo, porque quando você cozinha aumenta muito esse rendimento, né? Basicamente ele é feito com panceta, ou conhecido por muitos como bacon, né? Mas na verdade a receita clássica é panceta, ovo e queijo, né? E aí você consegue ter uma massa que rende bastante, que é altamente lucrativa e que agrada facilmente muitos paladares. Agora sim, quarto prato. Vamos para outro lado do planeta, vamos para a Tailândia com um saboroso pad thai, que é basicamente um macarrão de arroz frito com camarão ou com frango. Nele também vai ovos, tofu, ele tem um pouquinho de brotos de feijão e aquele molhinho de tamarindo. Ele tem um sabor bem autêntico, agridoce, mas é bem marcante e altamente lucrativo. Se cabe dentro da segmentação do seu negócio, é muito interessante você colocar, tenho certeza que os clientes vão gostar bastante. E nós aqui, brasileiros, temos também um prato nosso que faz muito sentido se você utilizar ele com estratégia e inteligência. Feijoada. A feijoada, ela pode sim ser muito lucrativa, porque ela basicamente é um feijão preto cozido com diversos cortes de carne. Se você utilizar uma grande quantidade de, por exemplo, costelinha suína, você vai encarecer, sim, a sua feijoada. Aquela costelinha suína defumada, principalmente, né, ela tem um custo elevado. O bacon tem um custo elevado, mas não são todos os cortes. Então, o que você pode fazer aí estrategicamente? Colocar esses cortes que são mais caros em uma quantidade menor e colocar uma variedade maior dos miúdos, né, de suínos que vão tradicionalmente na feijoada. E aí ela tem os acompanhamentos também que são bem baratos, o arroz branco, a couve refogada, a laranja, né, são acompanhamentos interessantes que têm um baixo custo. Banana milanesa e por aí vai, certo? Vamos agora para o nosso próximo prato. Agora, para fechar com chave de ouro, quero falar de um prato do Oriente Médio, falafel. São bolinhos fritos feitos à base de grão de bico, muito bem temperados, servido com pita, né, e uma saladinha com molho tahine, combina super bem. Esse prato, ele vai tanto para restaurantes desse segmento, né, que trazem uma culinária do Oriente Médio, como também para pubs, bares, é super bem aceito e ele tem, além de ser uma margem de lucro elevada, ele é um prato vegetariano, ele é uma porção que é crocante por fora, macio por dentro, bem marcante e agrada muitos públicos. Ele combina com diversos tipos de bebida, então torna ele bem versátil. Para você que ficou até aqui, eu vou trazer agora mais 2 estratégias bônus. Então, além dos 7 pratos aí que a gente falou, também tem 2 estratégias. A primeira, sempre olhe quanto custa o quilo de cada insumo e o quanto ele rende na receita final. Por exemplo, se você compra 1 quilo de anel de lula congelada, depois que você preparou uma porção de lula adorê, quanto é que você vai ter? Quantas gramas você vai ter? Porque ele vai reduzir, e vai reduzir drasticamente
Então, se você for vender isso num restaurante buffet por quilo, ele vai te trazer prejuízo, muito provavelmente, porque o custo vai ficar muito elevado. Porém, ele pode ser super interessante para você vender na porção, uma porção que muitas pessoas gostam, pedem, combina também com muitas bebidas, né? Combina mais com bar, restaurante, bar, dependendo da pegada do seu restaurante, ele vai ser bem aceito, mas na porção você consegue ter uma margem de lucro interessante. Num buffet por quilo já não vai ser tanto. Esse vídeo fez sentido para você? Então, por favor, se inscreve no meu canal. Todas as semanas eu estou trazendo dicas, insights, estratégias valiosas como essa. Se você se inscrever, tu vai receber na frente dos seus concorrentes. Você vai conseguir criar estratégias aí para o seu negócio para sair na frente da concorrência. Deixa um like, por favor. Muito obrigada e até a próxima!